Bom dia, leitores e internautas do Grupo Liberal. Nós estamos aqui no estúdio e vamos conversar agora com a secretária executiva do Observatório do Código Florestal, Roberta Delgilde. Nós vamos falar sobre os 10 anos de implantação do Código Florestal, que está completando agora 10 anos. Bom dia, secretária, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Dilson, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Secretária, eu gostaria de começar lhe perguntando exatamente sobre isso. O Código Florestal está completando agora 10 anos. Qual é a sua avaliação e qual é a importância desse instrumento para o país? Bom, o Código Florestal, ele é ocupação do solo no meio ambiente rural, né? E ele define aí como é que a gente quer ser visto pelo mundo, como é que a nossa agricultura quer ser vista e qual o tipo de economia que o Brasil vai participar, né? Se a gente vai participar de uma economia que considera as questões climáticas com respeito às futuras gerações, ou se a gente vai desmatar e degradar o nosso meio ambiente, perda de qualidade de água, escassez hídrica. Então, o código é importante para o Brasil, para a produtividade agrícola, para todo mundo que vive nas cidades, para todo mundo que vive do campo, mas também ele é importante para as nossas relações com outros países e para o nosso papel nessas novas questões relacionadas a clima e a biodiversidade mundiais. Os 10 anos do código, a gente teve uma implementação muito lenta. Assim, o código ele prevê 6 etapas de implementação, começando pela inscrição do cadastro ambiental rural, e a gente ainda está nessa primeira etapa. Ela era uma inscrição autodeclaratória e precisa ser validada. Ainda não começamos a analisar e a validar as informações que foram inseridas no Sistema Nacional de Informações do Cadastro Ambiental Rural. E alguns cadastros ainda não foram feitos. Teve um progresso grande, né? Um povoamento da base de dados do CAR, mas povos e comunidades tradicionais, quilombolas, ainda precisam de auxílio do poder público para estarem nessa base de dados. Isso ainda acelerar a implementação da lei justamente para atingir essa questão que eu estava falando antes, né, que é o papel de a imagem do Brasil depende da implementação do Código Florestal. Por que, na sua opinião, passados 10 anos da implementação, nós estamos ainda na primeira das 6 etapas do Código? Faltou investimento, faltou vontade política, faltou recursos humanos, e faltou principalmente planejamento. A gente tinha uma oportunidade de implementação, onde estaria em 10 anos, em 20, e isso nunca foi feito. Então, a gente precisa de um processo de implementação, com metas claras, indicadores de implementação, para que a gente viabilize essa implementação. Assim, não é uma tarefa simples, a implementação da lei ela tem enfrenta uma série de dificuldades e demanda estratégias, demanda um planejamento e para a gente conseguir fazer essa implementação. Quais são os prejuízos causados por a gente não conseguir com que o código avance, secretária? Os principais prejuízos são, primeiro, a questão da imagem de uma norma ambiental que pode ser descumprida, né? Isso tem reflexos até em qualquer tipo de crime. Assim, uma lei pode ser... Se a gente está num ambiente em que leis podem ser descumpridas, você está num ambiente de ilegalidade. Isso é muito ruim para o país como um todo, como gestão pública de modo geral. A gente tem ainda perdas econômicas, né? Você tem o aumento do desmatamento,
isso gera quebra de safra, isso gera uma imagem ruim da commodity agrícola brasileira, e principalmente agora com esses fenômenos climáticos e com vários problemas que a gente vem enfrentando em função das mudanças climáticas, né? A gente ainda tem ainda um prejuízo sobre o ponto de vista de segurança jurídica. Hoje, no Congresso Nacional, tem inúmeros projetos de lei para reduzir a proteção legal que o Código estabelece, e essas alterações, elas provocam ainda mais instabilidade, e instabilidade jurídica afasta investimento. Então, tem uma perda econômica derivada dessa instabilidade. Secretária, o que deve ser feito para que se avance na implementação do Código? Qual é o papel da sociedade, dos representantes dos brasileiros? O que dá para ser feito para agilizar essa implementação? Vou te responder dividindo aqui, se falar da sociedade, né? Então, vamos lá. A sociedade, eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente pode verificar de onde vem o nosso alimento, se está sendo produzido com desmatamento ou não, mas principalmente a gente pode votar em representantes que considerem o meio ambiente uma questão importante. Esse é um ano eleitoral e acho que a questão ambiental, ela afeta a todos nós, né? A gente tem chuvas muito fortes no início do ano, teve enchente na Bahia, enchente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quer dizer, essa questão é uma questão que afeta toda a sociedade e a gente precisa colocar isso no nosso voto, colocar essa importância no nosso voto. E pressionar, né? Pressionar para decisões melhores relacionadas ao meio ambiente. Sobre o setor privado, a gente também tem a possibilidade de começar uma estratégia aí de implementação, de mostrar quem já implementa, quem já cumpre com o código, fazer uma diferença clara entre aqueles que desmatam, continuam desmatando, quem produz com responsabilidade, que respeita a legislação, que tem áreas de preservação permanente, que tem reserva legal conservada. A gente tem bons exemplos de implementação da lei em campo, e isso precisa ser valorizado e ser mais transparente, mais claro para o consumidor e para o comprador de commodities agrícolas, né? Acho que o setor privado tem esse papel, e aí também tem o papel do financiador, que financia atividades agrícolas, de verificar se ele está cumprindo com a legislação, se aquele financiamento está indo para uma área de desmatamento ilegal. Então, a gente também tem essa possibilidade aí relacionada ao setor privado. Sobre o ponto de vista do setor público, acho que o principal assim, primeiro, ter vontade política de fazer essa implementação, entender que tem ganhos com essa implementação para o Brasil como um todo, para a imagem do Brasil, para a relação do Brasil com outros países e com investidores, né? com financiadores internacionais, investidores que querem trazer o seu recurso para o Brasil, desde que a gente consiga aí controlar o desmatamento e fazer a proteção das nossas florestas. Tendo essa vontade, essa percepção da importância do código pelo setor público, aí a gente passa por planejamento, verificação de gargalos, tem gargalo de pessoal, tem de insumos, né, imagens de satélite melhores, definição das bases hidrográficas para saber se está havendo cumprimento do código no entorno dos rios. Então, tem uma série de ações aí que a gente pode fazer para acelerar essa implementação da lei. Secretária, eu li uma declaração sua em que a senhora fala que, nesse ritmo, o código só estará plenamente implantado em 60 anos e que será tarde demais para as florestas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É um cenário bem preocupante, né?
Uhum. Na verdade, assim, que eu estava falando é que a gente tem 6 etapas, né? Se a primeira etapa demorou 6 anos, é inviável. 60 anos, com certeza, a gente já não vai ter mais nem o que proteger, se o ritmo for esse. A gente precisa acelerar essa implementação. É possível acelerar essa implementação. Se a gente faz um bom planejamento dos próximos passos, das próximas ações, a gente consegue acelerar esse processo. A gente tem conhecimento suficiente para fazer essa implementação hoje. É possível acelerar esse processo sem literalmente queimar etapas? É possível sim, é possível sim. Você tem que, primeiro, assim, saber qual que é o primeiro passo agora, né? Então, a gente tem uma questão social muito forte, que precisa prestar atenção nela, né? Que é a questão de geração de renda para os pequenos produtores rurais, fazer a inscrição desses produtores tradicionais que ainda não estão inscritos no CAR. E tem a questão de validação, de controle de desmatamento, monitoramento, que é mais relacionada ao produtor de médio e grande porte. A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Um não precisa esperar o outro, a questão social e a questão de monitoramento e fiscalização podem andar juntas e avançando na implementação do código. É possível ter análises automatizadas mais céleres, é possível ter análises que sejam realmente responsáveis com essas comunidades tradicionais, sem queimar etapas, né, e fazer a implementação da lei de uma forma mais rápida. Secretária, você pode, se for possível, fazer um resumo das 6 etapas do código, dos 6 passos? Sim, o primeiro passo era cadastro ambiental rural, era inscrição no cadastro. Agora a gente passa por uma fase de validação, que é a análise dos dados que foram inseridos no SICAR, né, Sistema Informatizado de Cadastro Ambiental Rural. A gente depois passa para uma etapa de elaboração dos termos de compromisso e dos programas de regularização ambiental, a implementação desses programas, que já seria a 4ª fase, o monitoramento e fiscalização, que acontece, na verdade, em conjunto com essa implementação, e, por fim, a conversão das multas pelo desmatamento ilegal, que havia sido feito antes da implementação, em serviços ambientais prestados pela adequação ambiental dos imóveis rurais à lei. Aí finaliza, então, a implementação do Código Florestal. Sobre esse tema que a gente abordou nessa entrevista, um tema tão importante, o que você gostaria de acrescentar, secretária, que você acha pertinente a este assunto? Eu acho que o mais importante nesse momento em que a gente está, assim, além da conscientização daquele que produz em campo, é tornar essa lei uma lei acessível. A gente precisa que a população em geral saiba o que acontece no meio rural, diferenciar o produtor agrícola daquele que comete crime, e aí a gente passa por um momento de conscientização de toda a população brasileira da importância da proteção da vegetação natural no Brasil e da sustentável com respeito ao meio ambiente. Tá bem, secretária. Em nome do Grupo Liberal, lhe agradeço por essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema.
com vocês. Obrigado, então, secretária. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.